Então tá. Como estamos gravando essa revisão da tarefa número 03, né? A penúltima tarefa da disciplina, né? Que trata justamente da questão da produtividade. Para facilitar, né? Eu coloquei essa atividade em Excel, né, para a gente calcular mais fácil e responder as questões. Ok? Lembrando que essa aula é gravada, então logo haja o recebimento do vídeo, eu disponibilizo aí no Moodle e no YouTube para vocês revisarem. Bom, a tarefa 03 é a tarefa sobre produtividade, tá? Já estou compartilhando com vocês na tela. E ela fala de dois fatores de produção. Tá? Dois fatores de produção. O que são os fatores de produção? Os fatores de produção são os elementos, são os recursos necessários que, combinados, né? Terra, trabalho, né? Mão de obra, né? Que mais? Capital financeiro, capacidade empresarial, que combinados geram produtos e serviços. Nesse caso, nós temos aqui a terra como um dos fatores de produção, nesse exemplo, tá? Um dos fatores de produção, vou botar em amarelo. Esse é um fator de produção fixo. Observe que, independente da quantidade de trabalhadores, a quantidade de terra é sempre a mesma, ou seja, nós temos um fator de produção fixo e aqui os trabalhadores nós temos um fator de produção variável, né? Medida em que a quantidade de terra permanece a mesma, mas a quantidade de trabalhadores vai crescendo ao longo do tempo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 9 trabalhadores. A combinação de terra e trabalhadores vai me dar essa terceira coluna aqui, que é a chamada produto total, a quantidade de sacas de milho, né, de sacas de arroz, de sacas de, sei lá, pode ser de, sei lá, produção de frangos, produção de suínos e por aí vai, ok? Bom, esses são os dados do exercício apresentados nas 3 primeiras colunas. Aí o exercício pede para calcular a produtividade média, né? Produtividade média do fator variável. Quem é o fator variável? É a mão de obra, tá? Esse é o fator de produção variável. A terra é o fator de produção fixo. Dá para entender isso ou não? Professor, saiu a tela. Opa, saiu a tela. Para mim saiu a tela também. Não tem problema. Caiu a conexão aqui. Só um pouquinho. Caiu a conexão, por isso que saiu a tela. Tem problema, vou de novo. Vamos de novo. Agora está voltando. Eu compartilho com vocês de novo. Ok? Está voltando aqui. Tá. Ok? Voltou? Voltou. Tá. Eu toquei aqui. Eu estou com conexão a cabo, né? E aí muitas vezes eu mexo no computador, a conexão solta. Então, eu tenho ali a primeira coluna, que é o fator de produção fixo, a segunda coluna, que é a mão de obra, e a terceira coluna, que é o produto total, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que calcular, que o exercício pede, é calcula a produtividade média. Como é que eu calculo a produtividade média? A produtividade média
é a divisão, tá? Pela entre- quantidade total? É o produto total dividido pela quantidade do fator de produção variável. Vamos lá. O que é o produto total aqui? Qual é a cor da coluna? Rosa. Rosa. O que é o fator de de produção variável? É terra ou mão de obra? Mão de obra. Então vamos dividir o produto total. Estou colocando a fórmula aqui, ó. Produto total dividido pela mão de obra. 0 dividido por 0 dá quanto? 0. 0. Tá? Vamos lá. 200 dividido por 1. 200. 200, tá? Tem um negocinho errado aqui. Será que eu estou sem meu óculos, tá? Só um pouquinho. Eu digitei errado, desculpe. Diminuir o número de casa. Aqui é 0, tá? 500 dividido por 2. 250. E por aí vai. 1000 dividido por 3. 333. Isso. 1800 dividido por 4. 450. E assim sucessivamente. Estão entendendo? Entenderam o cálculo da produtividade média? Professor, Fala. só recapitulando ali, então. O cálculo, então, da produtividade média é o cálculo do produto total dos trabalhadores. Dividido pela Dividido, no caso. quantidade de trabalhadores. Tá, essa é a média. Essa é a produtividade média dos trabalhadores. Tá Por certo. exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Ó. Vou dar esse exemplo aqui. Tá enxergando aqui a linha que eu desenhei? Sim. Quantos hectares eu tenho nessa linha? 100. Quantos trabalhadores eu utilizo? 4. Qual é o meu produto total? 1.800. 1.800 o quê? Sacas de milho, sacas de soja, sacas de arroz, 1.800 frangos produzidos, 1.800 suínos, ok? Sim. E o que significa o 450? Seria a produção média dos trabalhadores, no caso? Isso. Em média, cada trabalhador irá produzir 450 150 sacas de soja, 450 sacas de arroz. Entenderam? Sim, entendi. Isso. Ficou claro até aqui ou não? Sim, ficou claro. Entendi agora. Eu não tinha entendido, eram os cálculos, mas agora estou entendendo. Então, calculamos a produtividade média. Vamos calcular agora a produtividade marginal. Marginal. O que é a produtividade marginal? É o quanto que eu acrescento na produção total à medida que eu aumento. Olha, eu tenho uma quantidade de terra fixas. À medida que eu aumento a quantidade de trabalhadores. Na primeira linha, quantos trabalhadores eu tenho? 0. 0, né? Na segunda linha, eu tenho quantos? 1. Ok. Quanto que eu produzia na primeira linha? Na primeira linha, nada. Na segunda, produziu 200. Então, quanto que eu vou acrescentar? Quanto 200? que eu acrescentei? 200. 200. Exatamente. Agora vamos para a segunda linha. Com um trabalhador, eu produzia quanto? 200. 100 hectares.
E agora, com 2 trabalhadores, eu vou produzir quanto? 250? Não. Não, tô fazendo errado. 300. Com 2 trabalhadores e 100 hectares, quanto que eu vou produzir? 500. 500. Tá ali, ó. Não tô aqui, ó. 100 hectares, 2 trabalhadores. Vou produzir 500. Quanto é que eu vou agregar a mais de 1 para 2 trabalhadores? Quanto é que eu vou adicionar de sacas de milho? Eu produzia com 1 trabalhador 200 sacas. Agora eu vou com 2 trabalhadores produzir 500 sacas. Quanto que eu vou adicionar? 300. Agregar. Oi? 300. 300. Ok? Com 2 Professor. trabalhadores, qual é o meu produto total? E 100 hectares. Produto total 500. Com 3 trabalhadores e 100 hectares, qual é o meu produto total? 1000. Quanto que eu vou adicionar, quanto que eu vou agregar ao aumentar, ao contratar mais um trabalhador de 2 para 3? 500? Todo mundo enxerga isso? Sim ou não? Sim. Professor, eu não tô entendendo esse cálculo, me desculpa. Eu cheguei em 500, mas agora eu não me lembro como é que eu cheguei em 500. Vamos lá. O que é produtividade marginal? O que é a ideia de marginal? É margem, tá? É de acréscimo, é de aumento, É o é aumento. de adição. Ok. Eu tinha 0 trabalhadores. Quando eu tinha 0 trabalhadores, eu tinha terra, mas não tinha trabalhador, eu não produzia nada, concorda? Sim. Não adianta ter Sim. terra e não ter trabalhador. Quando Correto. eu tinha eu continuo com a mesma quantidade de terra, mas eu contrato um trabalhador, isso vai me dar quantas sacas de soja? 200. Ou seja, se eu não tinha nada e agora eu tenho 200, quanto que eu aumentei? 200? Quando eu tinha um trabalhador e 100 hectares, eu tinha 200 sacas, concordam? Sim. Sim. Com 2 trabalhadores e 100 hectares, quantas sacas eu tenho agora? 500? 500. Quanto que eu adicionei ao agregar mais um trabalhador? Agora eu entendi. 300. Quando eu tinha 2 trabalhadores e 100 sacas, qual é meu produto total? Quando eu tinha 2 mil? trabalhadores... Não. Quando eu tiver Não, com 2 2? trabalhadores e 100 Tá. hectares, qual é meu produto total? 500. Agora eu estou com 3 trabalhadores e 100 hectares. Qual é meu produto total? 1000. Quanto que eu agreguei? Quanto que eu adicionei? Quanto que eu aumentei ao aumentar de 2 para 3 trabalhadores? 333? Não. 500? 500. 1000 menos 500 dá quanto? Dá 500. Pois é, vamos de novo. Eu tinha 2 trabalhadores e 100 hectares. Qual é o produto total que eu tinha? Quantas 500. sacas eu tinha? 500. Agora eu tenho 3 trabalhadores e 100 hectares. Qual é o meu produto total? 1000. Aumentou 500. De 2 para 3, 1000 menos 500 aumentou 500. Então a produtividade marginal é 500. Exatamente. É o adicional. Me desculpa te interromper, é essa parte que eu não estou entendendo com o cálculo para chegar nesse resultado. Foi isso que eu não estou entendendo. Ali, colega, tipo assim, no 3 tem Tem que observar os só a coluna 1000. 9. Esqueci as outras. E no 2 tem 500. Então, de 2 para 3 aumentou 500, entendeu? Tá, daí daria 1.500 ali, daí tu faz menos 500. De 2 para 3 tu tem faz que... o 1000 menos 500. Tu faz o É assim, de né, baixo, professor? Isso. o de baixo menos o de cima ali. Tá, Isso. tô...
Na verdade, do de cima pro de baixo, aumentou 500. Entendi. Porque é o Vamos lá. aumento a produtividade marginal é o aumento. Então, é mais fácil pensar que aumentou do que tu pegar os 1.000 e diminuir. Então vai fazer 500 menos 1.000. Não, 1.000 menos 500. 1.000 menos 500, tá. Daí tu pensar Não, 500 entendi. mais 500 que fecha os 1.000 de baixo. Sim. E aí tu vai acrescentar lá na produtividade marginal os 500 que aumentou. Tá, agora eu tô compreendendo o raciocínio. Tô entendendo. Então, É vamos que lá. eu não tava entendendo era onde chegava no cálculo, agora eu tô entendendo. Vamos lá. Agora eu tenho 100 hectares e 3 trabalhadores. Quantas sacas eu produzo? 100 hectares, 3 trabalhadores, 1.000. 1.000. Eu agrego mais um contrato, emprego mais um trabalhador. Agora eu tenho 100 hectares e 4 trabalhadores. Qual é o meu produto total? 800. 800. Não. Qual é o meu produto total? Ah, tá, 100, 1.800. 1.800. 1.800. Quanto que eu adicionei? Quanto que eu agreguei de produção ao aumentar, ao contratar mais um trabalhador? 800. 800. Agora vocês fazem o resto. De 4 para 5. De 4 para 5. Essa atividade eu tô revisando. No caso, Aí ali no 400. 5, eu botei... aumentou a produtividade marginal 400. De 5 para 6. Eu coloquei 300. De 6 para 7. 7. Sim. Eu botei 100. De 7 para 8. Eu coloquei 0. De 8 para 9. Ficou negativo. Não entendi por que ficou negativo. Eu vou Peraí. explicar. Mas quanto é que deu isso aí? Menos 200. Menos 200. O cálculo, todo mundo entendeu ou não? Agora eu compreendi como é que chega no cálculo. Todo mundo entendeu? Então a produtividade marginal está calculada. Ok? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza. Então esse aqui foi. Esse aqui está pronto. Calcule a produtividade média e marginal. Identifique na tabela a linha com produção máxima. Qual é a linha que tem a produto total máximo? É a linha 8. Onde tem 8 trabalhadores? 7 ou 8. Todo mundo enxerga isso 7 ou ou não? 8. Todo mundo enxerga isso? Sim. 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 Fácil? Sim. Tá. Eu errei, então. Vocês- Eu coloquei a linha Hein? 6. Professor, mas no caso ali não tem problema com identificar as duas linhas. Não tem problema. Mas se eu te perguntar, tu escolheria a linha 7 ou a 8? Se tu fosse administrador da fazenda. Eu estou lembrando daquela última aula que o senhor falou do número de trabalhadores, de no máximo 6. Não. Ou estou errado? Olhando para essa tabela, tu escolheria 7 ou 8? Escolheria Eu 8. escolheria 8, eu acho. Ah, vocês Pode. querem pagar um empregado Ah, e sim. não acrescentar nada na produção. Eu escolheria, lembrando da última aula que o senhor falou, eu escolheria número 4. Por que 4? Qual é a pergunta? Não, Identifique na tabela a linha com a produção total máxima. Onde é que está a sim, produção total máxima? daí eu tô fugindo da pergunta, tá certo? Vamos lá, qual é a resposta? 6, 7 ou 8, né? Vou de Sim. novo. Vocês são administradores.
Vocês escolheriam produzir com 7 ou com 8 funcionários? Com 7, na minha opinião. Por quê? Porque o número de trabalhadores ia ficar em excesso, no caso. Ia ter muito trabalhador para pouco serviço. Tu ia ter mais trabalho, tu ia gastar mais e aumentar a produção ou não? Não, não ia aumentar a produção, ia gastar mais. Então, vamos arrumar isso aqui. Então, Eu qual errei é a essa linha? questão. Depois eu posso ajustar lá no Moodle, só que eu já Pode, enviei. claro. Tá, Então, é a a resposta certa é essa aqui. linha Tá 7. 7. Claro. Quantos trabalhadores... Identifica a tabela, a linha com a produção total máxima. É linha 7, porque não tem sentido tu escolher 8 trabalhadores e produzir a mesma coisa. Vai pagar mais e a produção vai ser a mesma. Concorda Sim, ou não? sim, essa parte eu lembrei do que o senhor falou da última aula que ficou na minha memória. Próximo. Quantos trabalhadores devem ser empregados para alcançar o produto total máximo? Do total máximo. 5 trabalhadores? Quantos trabalhadores devem ser... Qual é o produto total máximo? Qual é a quantidade máxima de sacas? 2.600. Então, quantos trabalhadores devem ser empregados para alcançar o produto total máximo? 7? 7. 7 e 8. 7. 7, né? Já vimos que não tem sentido Sim, 8, né? sim, 7. claro. Todo mundo enxerga aqui? Sim. Tá. Próximo. Quantos trabalhadores devem ser empregados para alcançar a produtividade média máxima? Onde é que tu tem produtividade média máxima? Na 4? 4 trabalhadores? 4 trabalhadores, exatamente. Dá para enxergar aqui ou não? Sim. Todo mundo enxerga? Sim, tô vendo. Sim. Tudo bem até aqui? Sim. Tranquilo. Identifique na tabela a área onde a produção é economicamente viável. Observe o seguinte, na tabela, aqui, ó, até 7 trabalhadores, a produção aumenta ou não? De 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3... A produção está aumentando ou não? Até a 4 aumenta. A produtividade média, no caso. Não. Agora estou falando de produção, não estou falando de produtividade. Então, de novo. Até que nível, até quantos trabalhadores o produto total aumenta? Até 7 trabalhadores. Até 7. Então tá, vou botar aqui. Botar em azul, tá? Até 7 é uma região economicamente viável. Tá? A pergunta é, tem sentido eu trabalhar com 8 e 9 trabalhadores? Sim Não. ou não? Não tem sentido. Porque não vai produzir mais, não vai produzir mais e vai gastar. Vai gastar pagando mais gente, tu vai contratar mais gente, tu vai ter mais gasto, o teu produto total não vai aumentar. Não vai aumentar a produção. Claro, não vai aumentar a produção. Tem sentido? Não. Não tem. Não tem sentido. Então, a região economicamente viável é a região azul. Azul. A região vermelha não interessa. Ninguém vai contratar 7 ou 8 trabalhadores. Dá para entender isso ou não? Sim. Sim. Todo mundo entendeu? Sim. Sim, professor. Identifique na tabela repetir, né? Sim, tá as duas repetidas.
A área que é economicamente viável é azul e a que não é Não, na economicamente verdade, viável é vermelha. a F é identifique a não viável. Aí eu coloquei É a vermelha. É a vermelha. que seria a 9, que no caso a linha 9, no caso a 8, que é negativo. A 0. 8 e a 9. Tu não vai. A 8 e a 9 são não economicamente viáveis. Tem sentido contratar mais um trabalhadores e não aumentar a produção? Não tem sentido. Tem sentido eu contratar de 8 para 9 e diminuir a produção? Não. Não. Tá, Então, essas duas últimas linhas não é economicamente viável. Então, a área vermelha não é economicamente viável. Tudo bem? Sim. Sim. Vamos ao último aqui. Quantos trabalhadores você contrataria para maximizar os ganhos da atividade agrícola? Não é 7 trabalhadores, tá? Não é 7 trabalhadores. Vocês contratariam provavelmente aqui, ó, onde a produtividade média é máxima. Por quê? Porque eu teria mais lucro. É verdade, tem que observar ali. Muito produto, eu teria 1.800 sacas, mas pagaria apenas 4 trabalhadores. O que vocês preferem? 1.800 sacas pagando apenas 4 trabalhadores, sendo que cada trabalhador vai me render 450 sacas, ou contratar 7 trabalhadores e o produto total for 2.600, sendo que cada trabalhador vai me gerar 371,43 sacas. O que é melhor? Contratar 4 trabalhadores. Então, nem sempre produzir mais vai resultar em maior lucro, maior ganho. Tá? O bom administrador não olha para o produto. O bom administrador olha para a produtividade média. Entenderam? Sim. Ficou claro ou não? Sim. Produto total é importante? É. Mas mais importante é a produtividade média. Tá? Quanto maior a produtividade média, mais tu vai ganhar por trabalhador. No momento que tu ganha muito para cada trabalhador, o teu lucro vai ser maior. Entenderam? É mais ou menos, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um salão de beleza, tá? Sou dono do salão de beleza. E eu tenho 2 cabeleireiros, ok? E eles cortam 10 cabelos por dia. Ok? Ah, não, eu quero contratar mais um cabeleireiro. Vou contratar 3 cabeleireiros. Agora, é caro o contrato, né? Sei lá, cada um eu estou pagando R$3.000 por mês, ok? Aí o terceiro vem, mas não tem estrutura para que ele possa trabalhar adequadamente, não tem cadeira, muitas vezes para um trabalhar, o outro tem que parar. Opa! Aí com 3 cabeleireiros, eu vou cortar, em vez de 10, 12. Opa! Qual é a minha produtividade média quando eu tinha 2 cabeleireiros? Quanto, em média, cada um cortava? Eu tinha 2 cabeleireiros e 10 cortes por dia. Em média, quanto cada um cortava? 5. Entendem ou não? Sim, entendi. Agora eu tenho 12 cortes por dia e 3 cabeleireiros. Quanto que cada cabeleireiro vai cortar agora? 4? 4. A minha produtividade média aumentou ou diminuiu no meu salão de beleza?
produtividade aumentou, mas... Não, diminuiu, era 5, agora caiu. O produto total Ah, aumentou. tá, sim, O diminuiu, produto tá. total aumentou, mas a produtividade caiu. Sim, tá, O entendi. produto total aumentou, mas a produtividade caiu. E eu agora não estou pagando 2, eu estou pagando 3, entenderam? Por uma produtividade menor. Antes, eu pagava 2 e cada um me rendia 5 cortes de cabelo. Tá? Agora eu pago 3 e cada um me rende apenas 4 cortes de cabelo. Então, eu tenho que olhar sempre para a produtividade média. O produto total maior nem sempre significa um ganho maior. O mais importante é eu focar na produtividade do trabalhador. Se ele for produtivo, eu vou ganhar mais dinheiro. Entenderam ou não? Sim. Sim. Então, tá. Próxima questão. Explica a diferença entre longo prazo e curto prazo. Já falamos sobre isso, lembram? Sim ou não? Sim, já falamos em aula. Mas vou dar uma pequena revisada. O curto prazo. Na visão do contador, estou estudando Menos de 12 contabilidade meses, né? italiana. Menos de 12 meses é curto prazo. Tudo que se refere a mais de 12 meses, para o contador, é longo prazo. Tá certo? Sim. Para o economista, para o administrador, depende, tá? Longo prazo depende do negócio. Por exemplo, tá? Eu sou dono de um salão de beleza. Vamos de novo com o salão de beleza. Opa, eu tenho um salão de beleza, eu tenho um espaço ali, o espaço dá para 3, 4 cadeiras no máximo. Isso vai me dar uma capacidade máxima de ofertar, concordam? Não adianta eu contratar 10 cabeleireiros se eu só tenho 4 cadeiras. Vai resolver ou eles vão ficar brigando entre si para cortar cabelo? Estão entendendo ou não? Entendi mais ou menos. Como assim? Eu tenho um espaço, meu salão de beleza, sei lá, tem 20 metros quadrados. Comporta apenas 4 cadeiras, tá? Uhum. Então, eu tenho uma capacidade máxima de cortar cabelo. Eu não consigo cortar milhares de pessoas, a não ser que eu faça um ginásio e coloque 100 cadeiras, ok? Concorda ou não? Uhum. Bom, Sim. então tá, eu vou indo, tá? Eu tenho 4 cadeiras, eu posso contratar 4 cabeleireiros, mas tá bombando, tá muito movimentado o meu salão de beleza. O que eu posso fazer? Eu posso contratar em 2 turnos, deixar aberto, abrir às 8 e fechar às 10 da noite. Posso contratar mais cabeleireiros, de repente eu posso contratar até mais 4 para fazer 2 turnos, ok? Mas vai chegar uma hora que eu vou ter um problema de máxima produção, eu não vou conseguir aumentar a minha produção. Aí, o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que ter uma visão de longo prazo, a visão de longo prazo do economista, a visão de longo prazo do administrador. Eu vou ter que me mudar de lugar, porque o espaço que eu estou ali não me permite aumentar a produção. Tá? Eu não posso aumentar o tamanho do dia, eu não posso aumentar o tamanho do espaço do salão, eu vou ter que me deslocar, eu vou ter que procurar um novo salão, concordam? Salão maior. Sim. Sim ou não? Sim. Bom, mas não é fácil achar um salão maior. Primeiro tem toda a questão de deslocamento, readaptação do local, porque um salão de beleza exige decoração, exige, sei lá, tanque para lavar cabelo, exige um espaço para recebimento dos clientes, por aí vai, uma série de coisas que um salão de beleza exige. Mais do que isso, eu estou num local, sei lá, eu estou no bairro estou no Sarandi, eu estou no Jardim Lindóia. Minha clientela é dessa região, né? Ou seja, eu não posso me transferir para Cavalhada, concordam?
Sim. Então, eu tenho que procurar o quê? Tenho que procurar um espaço, uma área adequada, muito próximo ali do meu, da minha área onde eu trabalhava. Talvez demore, né? 6, 7, 8 meses até eu achar a nova área, até eu reinstalar, construir um novo salão de beleza, né? Colocar os equipamentos, atualizar toda essa estrutura, ok? Opa, esse para mim é o longo prazo, né? É o tempo que eu levo para sair de um tamanho de salão de beleza que me permitia uma capacidade de produção para outro tamanho, onde eu poderei ter mais produção, porque eu vou ter mais espaço, eu vou poder ter mais cadeiras, eu vou poder contratar mais gente, entenderam? Sim. Outro exemplo, por isso que depende. Falei da plataforma lá de petróleo, tá? Descobri a Petrobras, né, o governo Lula chega e diz, vamos aumentar a produção de petróleo, o Brasil precisa mais petróleo. Bonito, muito bonito. Mas uma coisa é a decisão do governo, outra coisa é o resultado dessa decisão. O governo toma essa decisão, vamos supor que a Petrobras toma essa decisão em janeiro de 24. Vai aumentar a produção de petróleo. Aí tem que prospectar, né, identificar onde é que tem petróleo. Depois disso, fazer um projeto para retirar esse petróleo. Depois conseguir licenças ambientais para conseguir esse petróleo, licença ambiental para extrair esse petróleo. Depois tem que construir uma plataforma marítima. Depois tem que contratar funcionários a mais especializados para a operação. Pode ser que esse tempo entre a decisão do governo e realmente um aumento da produção de petróleo pode levar 4, 5, até mais, 6, 7 anos. Eu pergunto para vocês, isso é o quê? É o longo prazo. Longo prazo, na economia, na administração, é a capacidade, é o tempo necessário que a atividade exige para eu aumentar a minha capacidade máxima de produção. Entenderam ou não? Sim. 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 Tá. Respondido, então, a questão 2. 3. Também já falamos, né? O que a questão 3A fala? Já falamos. O que falava o Malthus? Isso é só pesquisar na internet, pesquisar em sites confiáveis. O que o Thomas Malthus falava? Falava que a produção crescia em progressão aritmética e os alimentos cresciam em progressão... não, desculpe. Que a população crescia em progressão geométrica e os alimentos cresciam em progressão aritmética, ou seja, a população crescia num número maior que a produção de alimentos. Então, esse teólogo, né, esse cientista social, ele começou a ficar temeroso que ia faltar alimento, né, que as pessoas iam passar fome, que o preço dos alimentos ia aumentar muito. Isso tudo lá no século XVIII, XIX. Olhem, façam uma pesquisa na internet, vocês vão ver isso. E o que ele sugeriu? Ele era padre, luterano, tal. Ele sugeriu, inclusive, que os pobres tivessem menos filhos, né, para que a população não crescesse demasiadamente, né? Então, a preocupação dele era essa, né? A preocupação dele era muito em função do crescimento muito rápido da população e do crescimento em menor grau, em menor quantidade da produção de alimentos. Ele acertou ou errou essa previsão? O que vocês acham? Acho que acertou. Eu acho que errou. Errou? É. Claro. A população cresceu muito, é verdade. Né? Porém, a produção de alimento hoje em dia é muito grande. Tá? A produção de alimento no mundo é muito grande, aumentou muito a produtividade. Pra vocês terem uma ideia, tá? Em média, tá? Um hectare no Rio Grande do Sul, na década de 60, gerava 20, 30 sacos de soja.
O mesmo hectare produzido no Rio Grande do Sul hoje gera 120, 130 sacas de soja. Então, novas tecnologias agrícolas, mecanização do setor agrícola, fertilizantes, adubos, sementes mais protegidas de fungos, né? Novas técnicas de produção, de descanso, de pastagem, uma infinidade de coisas fizeram com que a produção aumentasse. Por que a produção aumentou? Primeiro, porque houve um aumento da área agrícola, mas principalmente porque houve um aumento muito grande da produtividade agrícola. Então, o padre Thomas Malthus, errou a previsão dele, né? A produção de alimentos hoje atende à quantidade populacional no mundo, né? Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo e os alimentos são suficientes para atender essa população. Ah, professor, mas como é que tem gente passando fome na África, no Brasil, na Ásia, não sei aonde? É verdade, mas daí não é uma questão de produção de alimentos, tá? É uma questão de logística, é uma questão de guerras, muitas vezes. Por exemplo, na África, tu tem guerra civil, tu tem conflitos, aí o alimento muitas vezes não consegue chegar na população, né? Muitas vezes esse alimento é muito concentrado. Os maiores produtores agrícolas no mundo são Brasil e Estados Unidos, são os dois maiores, disparados. Depois vem a Argentina, depois vem um pouco a Ucrânia, que agora está com problema por causa da guerra. Então, a produção de alimentos ela não é distribuída igualmente no mundo, tá? Então, muitas vezes, e não é fácil pegar um alimento e levar para a África. É muito caro, tem custo. Então, o problema não é a quantidade de alimentos que é produzido. Hoje em dia, muito mais o problema é uma questão de logística, de distribuição de alimentos pelo mundo. Entendido ou não? Sim, entendi. Eu tinha pesquisado sobre isso até. Pesquise, tá? Explique a teoria de David Ricardo sobre a lei dos rendimentos marginais e crescentes. Vamos lá. O que o Ricardo disse? O Ricardo disse o seguinte: olha, temos um problema, tá? Temos um problema. Quando eu tenho um fator de produção fixo, tá? Eu vou ter um problema. Por quê? Porque esse fator de produção fixo ele vai impedir que haja um crescimento muito rápido da produção. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu tenha 10 enxadas e um trabalhador. Vai sobrar enxada, concordam? Uhum. 2 trabalhadores, vai sobrar enxada. 3, 4, 5, 6. Até 10 trabalhadores, tudo bem, concorda? Cada trabalhador vai ter a sua enxada. Tá certo? Agora, se eu não consigo comprar mais enxadas, o número de enxadas é fixo, mas eu aumento o número de trabalhadores para 10, 12, 14, 15, será que eu vou aumentar a minha produção de forma significativa ou essa produção vai crescer a taxas decrescentes? O que vocês acham? Acho que daqui a pouco os caras não estão brigando para enxada, ou pior, pega a tua enxada, eu não vou trabalhar, eu já trabalhei demais, agora é a tua vez. Concordam? Sim. Eu acho que eu peguei um exemplo parecido, pelo que eu pesquisei sobre esse David. Tipo assim, eu coloquei assim, ó, se uma empresa aumentar o número de trabalhadores em uma fábrica, a produção vai aumentar. Mas em algum momento a produção adicional vai diminuir à medida que os trabalhadores começarem a interferir um com os outros e a reduzir a eficiência geral da produção. Isso aí. Exatamente, é isso. Numa linguajar rebuscada, é o que o professor está dizendo. O que vai acontecer? Sim, não adianta eu encher de trabalhadores se eu tenho uma quantidade máxima de máquinas. No caso aqui, de enxadas. Sim. O que adianta eu aumentar a produção, aumentar o número de trabalhadores se eu não tenho equipamento, se eu não tenho estrutura para esses trabalhadores atuarem? A produção até pode crescer, mas vai crescer muito pouco. Eu contrato,
por isso que se chama lei dos rendimentos decrescentes. Se eu tiver um fator de produção fixo, que é o número de enxadas, não adianta eu aumentar trabalhadores, que o resultado não vai ser um aumento significativo da produção. Tá? O aumento vai ser cada vez menos expressivo. Vai chegar a um ponto que vai ter tanto trabalhador para tão pouca enxada que ou eles vão brigar para ficar com enxada, que eu acho difícil, ninguém briga para trabalhar, né? Mas tudo bem, até pode acontecer isso, ou simplesmente um vai dizer para o outro, não, faz tu, já trabalhei 15 minutos, agora talvez. Tá? Então vamos ficar mais tempo discutindo e mais tempo conversando do que trabalhando. Moral da história, a produção, por mais que tenha trabalhadores, vai crescer muito pouco. Entenderam? Eu tenho Sim, um fator de entendi. produção fixo. Isso me lembrou obra pública, que é um cavando buraco e 5 no redor vendo ele cavar o buraco. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tá? Ou seja, não adianta tu agregar. Aliás, é um problema. Tá? Isso aí é um assunto interessantíssimo. Tá? Tu falou da administração pública. Eu sou funcionário público. Tá? E isso acontece. Hoje, com o incremento da tecnologia, tá? Por exemplo, policial, tá? Da área da polícia. As pessoas usam indicadores de 30, 40 anos atrás. O professor é um homem de 40 anos atrás. 40 anos atrás eu tinha idade de alguns de vocês aí. Deixa eu ver de quem que eu tinha idade aí. Eu tinha idade da Larissa, eu tinha idade da Luana, da Verônica, da Brenda, ou seja, eu tinha 20 e poucos anos, há 40 anos, há 30 anos atrás, tá? Mas há 30 anos atrás não tinha internet, não tinha câmera de monitoramento, não tinha GPS, não tinha, sei lá, um monte de tecnologia que tem hoje. Então, não tem sentido eu ter o mesmo número de policiais que eu tinha 30 anos atrás. 30 anos atrás, como é que fazia o policiamento? Fazia o policiamento botando brigadiano na rua, né? Policial na rua, e andando na rua, olha, tem um policial aqui, naquela outra esquina tem outro policial. Hoje não, né? Hoje a maior parte do policiamento é feito de que forma, pessoal? Através de monitoramento de vídeo, né? Claro! Entendeu? Adianta ficar acrescentando policial, isso vai resultar realmente em diminuição da como é que da criminalidade? Será que vai resultar? Ou mais vai atrapalhar do que ajudar? Entenderam? Então, tu tem um limite. A própria tecnologia reduz a quantidade a mais de trabalhadores. Ficou claro? Sim, professor. Tá bom. Eu acho que é isso, né? Tem mais alguma questão? Estou à disposição de vocês. Eu acho que é isso. Eu só tô ajustando porque eu errei algumas. E daí só ali, tipo assim, se tu puder, é que tá pequenininho, eu tô assistindo no meu celular que o Note não ligou. Mas só me confirma ali na letra B da pergunta 1, no caso, identifique na tabela a linha com produção total máxima. Seria a produção total 2.600, né? Exatamente. A linha com 7 trabalhadores. Tá, entendi. E daí eu anotei aqui o restante. A C é 7 trabalhadores, a D 4 trabalhadores. E aí eram essas 3 que eu tinha errado, eu ajustei, então. Eu vou colocar de novo lá no Moodle. Obrigada, Sor. Tranquilo. Mais alguma questão? Não, acho que a princípio é isso. Esse final de semana eu bastante para tua prova. E aí, seja o que Deus quiser. Então vamos fazer o seguinte. Então essa tarefa está resolvida, tá? Vocês têm mais uma tarefa que eu passei para vocês, né? Que é da planilha de curso, não é isso?
Ah, sim, eu vou ver se eu faço amanhã já até. Faça um final de semana, segunda-feira eu corrijo, ok? Tá bom. Obrigada, senhor. Depois de corrigir segunda-feira, eu ainda, ou uma outra questão que vocês tenham dúvida, eu fico à disposição para vocês perguntarem. Façam uma revisão para a prova, estudem final de semana, tá? E aí, as questões que vocês tiverem dúvidas, além dessa tarefa, a gente faz a revisão na segunda-feira à noite. Tá, Ok? eu vou dar dado ali de oferta e demanda para dar uma relembrada, né? Isso. Revisem. Estou com Algum dificuldade aqui, estou com dificuldade então, acolá. Opa, vou perguntar para o professor na segunda-feira. tá. E daí a aula segunda vai ser esse mesmo horário, às 9? É, por aí. Um pouco Tá. mais cedo, um pouco mais tarde. Eu vou Depende estar em da aula. minha agenda. Oi? Eu vou estar na Pode ser aula mais da tarde, professora pode ser Adriana. mais tarde, segunda-feira também. Vamos Mas ver. na segunda-feira vai ser só prova, eu acho, né? Ela geralmente libera 8h15, eu acho. Tranquilo, qualquer coisa eu vejo pelo celular, de onde eu estiver. E é gravado também, tá? Então tá, certo. obrigada, senhor. Bom final de semana. Obrigado, bom final de semana para todos. Obrigado. Bom final de Obrigadão. semana. Tchau, tchau. Boa noite.